Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 2, verso 42 e 47. A 47. Atos 2, 42 a 47 diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas casas, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. O Senhor abençoe a sua palavra. Se você tivesse que chegar para um jovem que vai casar e dizer para ele assim, de um ingrediente, só um, que não pode faltar num casamento, só um, só tem a chance de praticar um, o que você diria? Que é essencial. Sem isso, o casamento não vai para frente. Respeito, amor, compromisso, fidelidade. É onde eu queria chegar. Fidelidade. Eu não sei, se dá para termos uma escala, porque cada um sabe o que passa, o que vive, Eu não sei se a gente pode dizer assim, olha, falta de amor dá para tolerar, falta de respeito não. Falta de respeito dá para tolerar, falta de comunicação, compromisso não. Eu não sei. Mas quando fala de fidelidade, aí eu acho que é uma situação muito peculiar, porque um dos cônjuges que aceita estar numa relação em que a infidelidade está presente, deve ter alguma situação ali opressora, deve ter alguma situação, eu não sei dizer aos irmãos, porque eu acredito que é insustentável uma questão. E aqui deixa eu falar uma coisa para os irmãos, não estou dizendo uma situação de uma escorregada e você perdoa e restaura nos princípios bíblicos, tanto que o Senhor Jesus disse que a única brecha para o divórcio é a infidelidade, é o adultério, é a questão de você firmar uma aliança de sangue com outra pessoa. Você quebra a sua aliança original e firma com outra pessoa. No demais, a Bíblia não autoriza a questão do divórcio, não tem a questão do divórcio. E essa questão da fidelidade é algo muito sério. É algo que, na verdade, Satanás sabe que deveria ser uma coisa imutável, deveria ser um pilar, e é por onde tem cercado, mexido, E quando você vai para a palavra, por exemplo, o Antigo Testamento, nós não podemos descartar as figuras e as linguagens que a Bíblia traz para nós, e como Deus está falando conosco. Por exemplo, o Senhor chama Oséias, profeta, e manda ele casar com uma mulher de prostituição. Isso não é figura, não é simbolismo não. Vai lá e pega uma prostituta e casa com ela. E Oséias vai lá e casa. Agora tem filhos com ela. E cada filho, Oséias tem 3 filhos com a prostituta. E cada filho há um nome específico, porque aquela prostituta é Israel. É Israel. Os irmãos estão olhando assim uma cara de assustado. Vocês nunca estudaram o livro de Oséias? Dá uma lida lá.
Os 3 filhos, se não me engano, 3 meninas que ele tem, coloca nome, cada nome tem, para o judeu o nome tem um significado, tem uma questão bem interessante. E Deus, a partir do momento que Israel começa a trocar o Senhor pela idolatria, Deus vai, entre os profetas, trazer uma mensagem em que ele é o esposo e ela é a mulher que traiu ele com outro homem, com outros ídolos. Foi para a prostituição, foi infiel. Infiel. E aí vem o juízo, né, de Deus para Israel, tal, e como um esposo. Irmãos, espera um pouquinho, você nunca parou para pensar por que Cantares de Salomão está na Bíblia? Um livro de amor carnal, um livro em que Salomão se declara carnalmente, sexualmente para sua amada. Aquilo ali é um espelho do amor de Deus por Israel. E uma revelação em Jesus, não um amor carnal e sexual, mas é a figura do esposo e da esposa. Você não consegue enxergar a infidelidade ali em Salomão, em Cantares. Dá uma lida depois lá e vê a parte poética de Cantares, como isso está entrelaçado. E em toda a mensagem Deus vai chamar: eu quero vocês fiéis a mim. É a fidelidade. É a fidelidade. E hoje, o que como que o mundo está desconstruindo isso? Né, Miriam? Conversávamos pela manhã, uma coisa... Esses dias saiu uma reportagem na internet de um cara que casou com 9 mulheres lá na Paraíba. 9 mulheres. Hoje essas questões do poliamor, e sabe o que é mais interessante? O que Satanás fala, ele vem com uma caixinha com um embrulho tão bonitinho por fora, escrito assim: é o amor. E Deus está apoiando isso porque é amor. Porque Deus é amor. É exatamente. Esse é o princípio. Você pega aquilo que de fato a Bíblia fala do que Deus é. Não, mas onde há o amor, espera um pouquinho, qual o problema de um homem amar 9 mulheres? Salomão amou 1000. E aí a gente começa a perceber que não tem mais a questão da fidelidade. A fidelidade já não é mais absoluta. Já não é mais absoluta. O que é a fidelidade? Ou melhor, a infidelidade? É quando há sempre uma outra opção. Basicamente é isso. Infidelidade é a outra opção. É uma outra opção para aquela original que já não é mais o suficiente para você. Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja fiel. Eu quero falar hoje sobre a fidelidade de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Nós estamos vendo um tempo de crise. Ontem foi o casamento da Yara, né? Casou com Wagner. Eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Nilson, né? Um grande amigo. E falávamos das lutas, das dificuldades. Eu cresci numa época que igreja, o compromisso do domingo, estar na casa do Senhor, era inegociável. Dá uma olhadinha para trás aí, ó. Dá uma olhadinha para trás, quem está aqui, olha para trás aí, olha o tanto de cadeira vazia. Não está frio, não está feriado, não tem nada. Cadê o povo? E cada um vai ter uma desculpa, vai ter uma situação para não ter estado na presença de Deus. E é interessante que as pessoas vão, não, mas foi a minha família. Não, eu estava com a minha família, escuta, eu vou desmontar a sua família com o seguinte que Jesus falou: se você não estiver disposto a largar pai e mãe por amor a mim, você não é digno de mim. Sim, a família tem um lugar, sim, a família tem que ter, mas espera um pouquinho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não há mais compromisso e não há mais constância. Hoje eu venho, domingo que vem já não venho. Hoje eu venho, domingo que vem. Eu venho 1, pulo 2, venho 1, pulo 3. Está tudo bem, tranquilo, né? O nosso comprometimento com Deus agora já é relativo. Não é mais absoluto. O servir a obra de Deus é relativo. Colocar os nossos dons à disposição é relativo.
Ah, mas o Senhor entende porque eu não estou servindo, o Senhor entende porque eu não estou fazendo. Deus sabe de todas as coisas. Claro que Ele sabe como você está sendo negligente. Sabe como as vidas estão precisando que o seu dom não seja enterrado, seja desenterrado, e que você venha e trabalhe, e atue e opere para o Senhor, para o reino, e trabalhe ali ativamente. Sabe que falta, sabe quais são os sabotadores do seu tempo. Sabe como hoje nós administramos mal o nosso tempo, porque ficamos presos em televisão, em rede social, em série, em isso e aquilo outro, e aí quando vê, atropelamos as nossas coisas. Ah, mas Deus vai entender porque que eu não deixei Ele fazer as coisas dele. Gálatas diz que de Deus não se zomba, não se zomba. Nós somos mordomos do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso dinheiro, de tudo aquilo que Deus entrega para nós. Eu vou ser bem honesto com os irmãos, eu tomei uma decisão radical, eu cancelei meu Facebook. Você não vai me achar mais em rede social de Facebook, porque eu cheguei à conclusão, e o meu telefone toda semana me dava um relatório do meu consumo, e vinha lá quantas horas eu ficava por semana no Facebook. Eu falei, Jesus amado, eu não passo isso lendo a Bíblia, não passo isso ouvindo um louvor, não passo isso orando. Eu comecei a ficar constrangido. Eu falei, isso aqui está me... E é viciante, irmãos. Você entra, você vê, você quer fuçar na vida dos outros, você quer não sei o quê. Porque é. Porque é ou não é? É. Vamos deixar de hipocrisia. Aí depois não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir para IBD, não tem tempo para vir para o culto, não tem tempo para uma célula. Ah, então, mas está tarde, sabe o que é? Mas, opa. E a gente acha que não vamos dar conta disso, e acha que não somos encontrados de forma infiéis diante do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é fiel, ela é achada fiel. Não há questão de infidelidade. Não há questão de outros deuses, outras situações seja melhor ou mais importante que o meu Deus, que o meu Senhor, que o meu Salvador. Eu vou lá. Uma coisa que meus pais, foram bem categóricos, mas uma coisa que para eles não tinha negociação. A parentada sabia à toa que domingo era dia do Senhor, se quisesse visitar eles, ia visitar de sábado. Não tinha conversa. E se chegasse no domingo, pode ficar aí, eu vou para o culto, daqui a pouco eu volto. Eles não negociavam. E eles doutrinaram os parentes de uma tal forma que os parentes iam só de sábado, e eles também iam visitar de sábado. Não tinha conversa. Tudo bem, os tempos mudaram, trabalho de sábado, tal, não sei o que, tal. Cada um, mas a questão é, o que nós estamos fazendo? E às vezes a gente está indo na correnteza do mundão, né? Daquilo que vai e vem, e o reino é só mais uma opção. O reino de Deus é só mais uma opção, dentre muitas que a gente tem na nossa carteira ali. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não tenho outra motivação, outra razão para querer buscar, estar senão na casa de Deus, na presença de Deus. No texto que nós lemos, é um texto, basicamente um manual da igreja cristã, um texto que traz muitas e muitas e muitas mensagens, e aqui eu queria extrair alguns pontos desta primeira comunidade de fé, a igreja de Cristo, e a sua fidelidade. E coloca uma coisa no seu coração, irmãos: fidelidade e obediência são irmãos gêmeos que andam de mãos dadas. Não existe fidelidade sem obediência, e não existe obediência sem fidelidade. O texto vai dizer que todos estavam cheios de temor. Temor. Eu posso estar enganado, mas os tempos têm estado tão difíceis que a igreja está perdendo o temor do Senhor. O temor do Senhor. Há um pregador puritano chamado Jonathan Edwards, lá da 1700 e pouco. Viu ele na faculdade? Na época do seminário? Estudou ele? Jonathan Edwards, junto com o John Wesley, aquela galera lá. Ele pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado.
Conta a história, uma das catedrais lá de Londres, né, aquelas catedrais gigantescas, aqueles pilares, que no meio do sermão as pessoas estavam tão impactadas e com tanto temor, que elas começaram a se segurar nas colunas, com medo do chão se abrir e serem tragadas pela ira de Deus. Misturou-se o amor e a graça de Deus e a sua bondade. Estamos esquecendo que Deus é justiça, que Deus é fogo consumidor, né? Hoje você quer estar na presença de Deus, a gente pula, a gente dança, a gente rodopia. Só que a palavra de Deus não fala de ninguém que esteve na sua presença dançando e rodopiando. As pessoas, quando estavam na presença de Deus, elas quase sucumbiam ao seu físico. Elas não podiam estar na presença de Deus, elas não podiam com a presença de Deus. Daniel teve uma revelação de tal forma que ele ficou de cama por semanas, por ter estado na presença de Deus e recebido aquela revelação. Isaías, quando viu aquela visão da presença de Deus, disse: ai de mim, homem de impuros lábios, eu vou morrer. As pessoas tinham medo de estar na presença de Deus. Era um temor, era algo. E hoje, né? Eu, quando criança, aprendia, né, no Ministério Infantil, Eclesiastes 5:1, versículo de que vai lá. Ricardinho, você foi campeão de EBD quando criança, Eclesiastes 5:1. Eu não lembro não. Denise, você lembra? Eclesiastes 5:1, versículozinho básico para ganhar a campanha. Tiaguinho, eu vi suas fotinhas lá, hein, Tiago? 5:1, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A gente achava que era, eu quando era criança, a gente colocava o pé embaixo do banco assim, ó, achando que estava guardando o pé. Não é esse guardar pé assim. É reverência. É temor. O temor aqui, que o texto coloca, é obediência. Aquela questão da obediência. A igreja primitiva era uma igreja obediente. Lembre quando os apóstolos, nos últimos momentos de Jesus ordenou que eles não saíssem de Jerusalém até serem revestidos de poder. Jesus morreu, ficou aquele furdúncio lá, mesmo com medos, eles obedeceram e ficaram ali. Quando foi em Atos 2, veio a descer do Espírito Santo, e aí eles foram revestidos, e aí houve uma mudança. Por quê? Porque eles obedeceram. Eles obedeceram. E se tem uma coisa que Deus requer de nós, é que nós obedeçamos. Deus não quer que a gente dê sugestão para Ele, Deus não quer que a gente dê ideias novas, Deus não quer que a gente vire a igreja de ponta cabeça, Ele quer que a gente tão somente obedeça. Não é o crer e observar? Em Jesus confiar, sua lei observar, gozo, bênção sem paz. Vai, irmã Germina. Satisfeito dar tudo quanto ordenar, obedece ao que Cristo manda. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. É simples. O fiel obedece. Não tem conversa. Logo, se há infidelidade na minha vida, há o que também? Desobediência. Não, são duas coisas que não se conversam. Não dá para você ser fiel e desobediente, ou obediente e infiel. Ou é fiel e obediente, ou é desobediente e infiel. Então, a primeira coisa, a nossa igreja tem sido achada fiel diante do Senhor. Você tem sido achado fiel diante do Senhor, fiel com os seus compromissos, fiel com os seus ministérios, fiel com as suas mordomias, é o dízimo, é a oferta, é a campanha, é o seu tempo. Tempo para servir, tempo para dedicar, fiel na palavra, fiel no devocional. Irmão, você não pode ficar só alimentado com a porção de domingo, não. Você tem que abrir a Bíblia, já falei isso, Deus tem que falar contigo.
Deus tem que falar com o irmão. Não é errado você ouvir outros pastores aí, outras pregações, pode ouvir, mas Deus tem que falar com você. O que foi que Deus falou com você? Por que você acha que Deus não mandava maná para a semana inteira? Chegava no domingo, dia de feira, Deus mandava lá, vamos lá, o maná espiritual, lá, pega lá 6, 7 pães. Não, era porção diária, era alimento diário. Toda manhã o povo tinha que ir lá ver a provisão de Deus. Toda manhã Deus tem algo novo para nós. Todo dia a palavra de Deus é inesgotável. E nós queremos turbinar a semana com a palavra de domingo. É onde o diabo vem e arrebenta, te detona. É onde você fica lá mal, é onde você fica triste. Por quê? Você está desnutrido. Como obedecer uma coisa que eu não sei a ordem, não sei a direção? Ai, Jesus, esses dias eu fui buscar a Sofia, aí ali no Claretiano colocaram uns cones assim, e um abençoado parou o carro bem na mão contrária ali, e parou, mas não tinha que parar. E o pessoal estava tendo que ir para a contramão, e atrapalhando tudo. E eu não aguento. Eu vim na posição contrária, descendo. Aí, era um idoso, tadinho. Aí eu baixei o vidro, armei o meu sorriso, Colgate. Falei assim, o senhor está atrapalhando aí, não pode ficar aí. E tinha mais 5 carros para baixo esperando, porque estava esperando eu passar para dar a volta pelos cones. Aí ele olhou para mim assim, 5 minutos atrás, não pode? Eu falei, não pode. Aí ele, mas eu não sabia. Quase que eu falei, a placa ali, abençoado, não proibido de passar. Meu Deus do céu. Quase que eu falei, mas não falei, não pode. Aí a moça de trás, que estava atrás dele, buzinou e falou assim, obrigada. Porque já estava tirando dos nervos, parado. Mas assim, estava bloqueando, porque era só uma passagem, estava parado ali, não podia. Mas escuta, está lá a placa, você não tirou a habilitação, você não sabe a placa proibida para estacionar, você não está vendo o que está acontecendo ali. Às vezes nós somos assim. Falta-nos talvez o conhecimento, para a gente poder obedecer, e nós fugimos, estamos cada vez mais desinteressados dessas coisas. Uma igreja fiel é uma igreja que obedece. Nós estamos obedecendo os chamados de Deus, os propósitos de Deus, o ID. Já é sabido que a igreja está em célula, já é sabido. Você tem obedecido esse chamado do Senhor, você tem convidado pessoas que precisam ouvir do Evangelho, já que você não sabe pregar, você não quer pregar, não tem problema. Você está chamando para ir para a célula? Muita coisa boa temos ido na célula. Muitas amizades têm sido feitas, muitos momentos de quebrantamento. É um lugar que a presença de Deus está ali, amém? Está ali. Mas às vezes, isso não é para mim, isso não é comigo. Como assim não é para mim, não é comigo? Eu faço de conta que, sabe? Desculpa, irmãos, está desobedecendo. Não tem outra palavra. O segundo ponto que eu vejo uma fidelidade de uma igreja é na doutrina e nas orações. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Irmãos, nós estamos vendo tempos tão esquisitos, tempos de muita heresia, tempos de cada papagaiada doutrinária, teológica surgindo aí fora, que se nós não mergulharmos na sã doutrina, e estudarmos, e outra, com esse negócio da internet agora, de WhatsApp, cada hora pipoca um negócio novo aí, não é nem questão de você estar indo, não, ele vem até você, e aí às vezes você é enganado por alguém que está lá, fala bonitinho, né? Se apresenta bonitinho, né? Aqueles pastores psicólogos aí e tal, não tem nada contra o psicólogo, não é nem a questão de ser psicólogo, mas é o tipo de mensagem que eles colocam, umas heresias assim, uns negócios terrível, e a gente vai indo, vai pela aparência, não se engane, tudo começa pela aparência. São apresentáveis, são bonitinhos, tem tudo um negócio por trás, é igual um livro, a capa do livro, você olha ali e tal, por isso que fala, você não pode julgar pela capa, vai ler o conteúdo, antes de você comprar um livro, lê lá o índice, lê a orelha do livro, lê lá tudo o que acontece, aí sim, vou comprar esse livro.
Mas se você for pela capa, tanto te seduzir porque a capa te chamou a atenção, mas sem ler o conteúdo você pode se dar mal, ou rejeitar, de repente você está rejeitando uma coisa boa, porque essa capa não pode julgar uma coisa pela capa. E hoje, cada dia que passa, a igreja sabe menos de Bíblia. Menos de Bíblia. Conversava com a minha sogra esses dias, né? Eu não sei. Eu vou falar. Quem quiser magoar comigo, pode ficar magoado. E vou falar com o maior respeito do mundo. Respeito do mundo. Quando você perde alguém, e você morre, alguém morre. Sim, você de repente faz uma homenagem, sim, você escreve ali e tal. E acabou. Mas hoje tem tido uma mania das pessoas ficarem escrevendo cartinha para morto em rede social. Se você tivesse vivo, você estaria fazendo aniversário hoje, fazendo não sei o quê, e mais um mês sem você, e papapá. Gente, isso é pecado. Porque primeiro a pessoa não está lendo a carta. Ou está? Está ou não está? Então você está escrevendo para quem? Qualquer assunto que vista a questão de mortos, necromancia, qualquer coisa que seja, acabou. Mas a impressão que dá é que pessoas têm a necessidade de manter aquilo. Graças a Deus eu não vi ninguém dessa igreja fazendo. Mas tem contatos meus aí que eu vi fazendo. Falei, gente, e crente em Jesus. Eu não estou aqui debatendo a dor da pessoa, eu não estou aqui debatendo, não é nada disso. Só quem perdeu sabe. Eu estou falando a atitude que leva ali o comportamento de escrever, de mandar um texto, qualquer coisa que seja. E as redes sociais estão muitas vezes nos colocando em situações assim, de não pensar, de partir para uma situação, sabe, completamente oposta à palavra. A Bíblia diz: não há comunicação daqueles que se foram conosco. Não há. Não adianta você orar por ele, não adianta você fazer nada por ele, nem no seu, não adianta, acabou. Quem morreu no Senhor está no seio de Abraão, aguardando o dia da ressurreição, glória a Deus. Não tem mais comunicação. Não adianta você querer expressar seus sentimentos, se é culpa, se é não sei o quê, procura um terapeuta, vai falar com um terapeuta, mas não fique fazendo isso. Falta de ir para a palavra, falta de se consolar na palavra. E com todo o respeito do mundo, para mim, não tem diferença nenhuma daqueles que vão em determinados lugares para consultar os mortos, para ouvir a pessoa falando, porque não faz sentido. Não faz sentido. Quando você não está firmado na palavra, você sucumbe às emoções, porque isso é emoção pura. E quando você se entrega às emoções, você escorrega para coisas assim. Porque a Bíblia não é emoção, a Bíblia é palavra, a Bíblia é razão. Foi o que eu falei, fé, razão tem que andar juntas. Está entendendo, está percebendo? Daqui a pouco está lá o irmão, num culto aí dos mortos, não sei o quê. Posso fazer um culto de agradecimento uma semana depois que meu amigo morreu, não sei o quê, meu pai morreu. Para quê? Por que você não fez uma semana antes, não fez um aniversário, não fez, agora que depois que você vai fazer, tipo missa de sétimo dia? Como assim? Isso já aconteceu, irmãos. Eu participei de um grupo aí de pastores que surgiu essa discussão porque alguém falou que ia fazer. Aí uns, não vejo problema não. Como assim? Nós vamos nos reunir aqui para cultuar a Deus em memória de alguém que, peraí, não faz sentido. Já foi. E é o problema de quando você não faz as coisas da pessoa quando ela está em vida, né? Por isso eu falo, faça quando a pessoa está em vida. Deixa suas questões em ordem quando a pessoa está em vida. Porque depois que morreu, abençoado, não adianta não. Você não está fazendo para ela, você está fazendo mais para talvez um desencargo da sua consciência, limpar seu coração, ou sua barra que ficou pesada demais. Mas não rola, mas é heresia. Heresia. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que perseverar na doutrina, ser fiel na doutrina. E quando eu falo doutrina aqui, não é nem doutrina batista, não é nada dessas coisas não. É a palavra.
É a palavra. O que a palavra diz que é, o que não é. Não é ficar em cima do muro, não, é se posicionar. Estamos vendo tempos esquisitos, irmãos. Tempos em que, se a gente não se posicionar, daqui a pouco você vai ter pastor preso por certas questões que ele vai sustentar na palavra de Deus. E tem gente querendo dar jeitinho, baseado no amor, na graça, na misericórdia, para que o secularismo, o mundanismo entre na igreja. E se nós não formos fiéis na palavra, na doutrina, na oração, não dá certo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é fiel na comunhão e na mordomia. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa, em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. É o prazer de estar juntos. Fico muito triste quando eu vejo que a igreja, às vezes, não demonstra interesse de estar junto. Eu, quando era criança, adolescente, eu não tinha... Olha, se era para rebocar uma parede, eu queria estar lá, porque eu queria estar junto com os outros, queria estar não sei o quê, estar juntos. Um trabalho de célula é estar juntos. Ter uma reunião de mulheres é estar juntos. Mas eu não sei, eu vou naquela aula de EBD, abaixa um pouco sua bola aí. Deixa a arrogância um pouco de lado. Porque quando você quer, você pode aprender com qualquer um, com qualquer pessoa. Eu não vou não, porque não é o pastor que vai pregar. O que é? Qual é o problema? O que é? Você virou um ouvinte, um crente seletivo? Você está lá, um degrauzinho abaixo de Jesus? Que história é essa? Ele usa quem ele quiser, ele fala através de quem ele quiser. Se não é o pastor, é quem vai pregar aqui, é outra pessoa. Precisamos estar juntos. Muitas coisas acontecem quando estamos juntos. Quando dividimos aquilo que temos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades, bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que estamos vendo crise, eu sei que os preços estão lá em cima, mas nada disso é desculpa para não ajudar o próximo, para não partilhar, para não compartilhar. Eu tenho uma irmã em Cristo, uma ex-ovelha, uma grande amiga, uma serva do Senhor, que ela estava compartilhando comigo essa semana uma luta. Olha que história triste. Um menino de 18 anos, a mãe morreu, foi morar com o pai, que o rejeitou, estava lá meio que encostado assim, ó. E o pai virou para ele, deu um ultimato para ele, falou assim: você fez 18 anos, se você não arrumar um emprego até tal data, eu vou pôr você para fora. E a madrasta, a mesma coisa, e o rapaz não conseguiu emprego, botaram ele para fora, agora, no meio do inverno. Uma mochila e uma coberta, para colocar o moleque na rua, 18 anos, menino da igreja. E aí o amigo dele falou para a mãe: o que a gente faz? O fulano está na rua. Ela falou: leva ele lá para casa, leva ele lá para casa. Para ele passar a noite lá em casa, tomar um banho quente. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. E aí colocou o menino lá em casa. O marido, no primeiro momento, não queria, tal, com aquela coisa assim. Olha como que Deus faz as coisas. Ela já acionou a rede de oração dela: estou com esse menino aqui e tal, aconteceu isso, a história, tal, blá, blá, blá. Ele precisa arrumar um emprego, não sei o que, tal. Aí uma moça falou assim: o que ele faz? Não faz nada, porque nunca trabalhou, mas é um bom menino. Eu estou precisando de um negócio, para a minha pessoa ficar no caixa aqui, manda ele fazer a entrevista amanhã. O menino já foi e já arrumou um emprego. Aí agora mandou uma foto aqui para mim, toda emocionada, de um molho de Chaves, de uma kitnet que ele achou lá, pertinho, já arrumou lá. Ele falou assim: é assim que eu receber meu primeiro pagamento, eu quero que você vá lá com sua família, para eu vou pagar uma pizza para vocês. Agora, pensa esse menino de 18 anos, sem a mãe, rejeitado pelo pai. O quanto que ele deve imaginar que Deus o ama. Porque não é assim que acontece? Quando as coisas ruins acontecem conosco, cadê Deus? Onde está Deus? Onde que esse menino enxergou o amor de Deus? Através dessa família, através dessa atitude, desta ação. E aí é onde você vê o que Jesus fala, né? Quando eu estive com fome, você me deu de comer. Quando eu estive nu, você colocou roupa em mim. Eu fui preso, você me visitou. E os discípulos: mas quando é que a gente fez isso? Quando você fez alguns desses pequeninos, a mim você fez. Mordomia. Colocar o nosso amor na prática, colocar aquilo que Deus muito nos dá a serviço das pessoas que precisam.
Uma igreja que é fiel, é encontrada fiel. E outra, como que você vai saber que as pessoas precisam se você não está em comunhão com elas? Como que você vai saber da necessidade das pessoas se você não está junto com elas? É o que eu tenho batido na tecla. Culto online é bacana, mas o negócio é aqui, ó. Aquilo ali é uma ferramenta para quando tem uma emergência. O que Deus quer é aqui, a comunhão é aqui, porque é aqui que as coisas acontecem. É aqui que você percebe que o sorridente está mais sisudo. Aquele que é alegre está mais... O que fica lá, saiu correndo. O que aconteceu? Nossa, saiu correndo. Por que não ficou aqui para bater papo na cantina? Ih, fui falar com o irmão Júlio e estava meio murcho. O que aconteceu? É aqui, é na comunhão. É onde o Senhor desperta você. É onde as coisas vão acontecer. Caminhando para a gente encerrar, quais são os resultados de uma igreja que é encontrada fiel, irmãos? Primeiro, sinais e maravilhas. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós estamos vendo tempos em que a nossa mensagem se mistura com a mensagem do mundo. E o que vai diferenciar a nossa mensagem da mensagem do mundo é o poder que emana de nós. E poder este de quem de fato está cheio do Espírito Santo. São as nossas atitudes, as nossas reações, é a manifestação do fruto do Espírito em nós, presente em nós, coisa que você não compra, coisa que você não impõe, você não coloca transmite por imposição de mãos, é o andar com o Espírito Santo, é você absorver o impacto das coisas da vida, de uma forma que as pessoas ficam, como assim? Que comportamento é esse? Qual é o seu segredo? Por que você está sorrindo diante de uma situação dessa? Como é que você tem superado essa situação? E é onde vem o poder de dizer, é a graça do Senhor, é o Espírito Santo, é aí que as pessoas vão começar a ver as diferenças. É você orar por alguém que está atribulado e perturbado, e essa pessoa começar a de fato sentir paz, e isso acontece. Viu, vou falar uma coisa para você em nome de Jesus, não tenha medo de orar e impor as mãos nas pessoas, viu? Você tem autoridade para isso, está ouvindo? Quando alguém te ora por mim, chega lá, vem cá, vamos aqui, coloca as mãos né? Agora homem, não vá ficar ponto tocando em mulher, em homens, vigia aí, ó abençoado, vai aproveitar a oportunidade, vem cá, deixa eu tocar no seu coração, ó, vai cair sua mão, hein? Já está profetizado. Nós estamos vivendo um tempo esquisito, irmãos. Não vai sair orando por mulher dos outros, não. Chama uma outra pessoa, vem cá, vou chamar uma mulher para orar por você aqui e tal, não sei o quê. Mas quando te chama assim, impõe as mãos, coloque as mãos, vem cá, vou orar por você. E ore com autoridade. Aquele mal-estar, aquela situação, você vai ver, Deus vai operar sinais e maravilhas através de você. Você crê nisso? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Não seja covarde, não. Então, eu vou falar para o meu pastor orar por você. Não, vai lá e ora, abençoado. Se fosse para eu orar, o Senhor me levava aqui, eu me levava lá no Canadá, a pessoa. Ele levou até você, é para você orar. Ou não? O Espírito Santo que está em mim não está em você? Sim ou não? Então ore mas eu não sei orar. Não tem problema, o Senhor vai colocar as palavras na sua boca. E põe. Segundo sinal de uma igreja fiel, aceitação na comunidade, tendo a simpatia de todo o povo. O povo gostava da igreja, o povo queria estar perto da igreja. Isso é uma reflexão e é uma crítica que eu faço para nós hoje aqui, nesta rua, Dr. Rebouças 574. Se a gente for embora, vão sentir nossa falta? Quantas pessoas desta rua você conhece? Quantas pessoas você já parou para ouvir a história delas? Quantas pessoas você já entrou na casa delas, daqui desta comunidade, para poder orar por elas? Temos a simpatia das pessoas daqui, ou é um povo barulhento, que para carro na calçada, e graças a Deus que foram embora? Nós temos que refletir sobre isso. A célula agora, as células, que estão começando a trabalhar ali, né, nos seus locais, ali. O povo, como é que olha para nós, ali as nossas células? Temos abençoado, temos sido impacto na vida dessas pessoas? E você mesmo, individualmente, lá no seu local de trabalho, lá onde você está inserido, com os seus clientes, como é que é?
As pessoas sentem sua falta, as pessoas sentem diferença, sentem a presença do Senhor em você, ou tanto faz como tanto fez. E por último, crescimento. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha que interessante aqui, irmãos. Todos os dias. A salvação não acontecia só de domingo ou de quarta-feira nas celas. A igreja estava atuante todos os dias. Estava sendo igreja todos os dias. A fidelidade que o Senhor espera de mim é só de domingo? Não. É de quarta-feira na célula? Não. São todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você tem uma doença que você não pode, de repente, o diabético. O diabético pode se dar o luxo de ficar comendo doce? Sim ou não? Não. Então ele tem a preocupação todo santo dia de não comer açúcar. Todo santo dia tem que ter aquela preocupação. A minha filha não pode comer ameixa, ela é alérgica à ameixa. Então ela tem que estar alerta todo santo dia. Onde ela vai, tem algum doce, tem algum bom, é de ameixa. Ela tem que perguntar, nós já ensinamos ela. Ela tem que estar ligada todo santo dia. Porque a qualquer momento pode ser dado alguma coisa para ela comer que vai ter ameixa. Eu sou hipertenso, minha pressão está controlada sob remédio. Mas, às vezes, quando eu tenho algum sintoma esquisito, a primeira coisa que eu faço é medir minha pressão para saber se está lá batendo no teto. E quando eu meço, está lá batendo no teto, está explicado. Então, eu tenho que estar atento, todo santo dia, todo momento, a toda hora. Ser igreja é a todo instante, não é tão somente num dia de culto, não é tão somente quando estamos. Ser igreja é você encontrar uma necessidade de uma situação, como essa família que eu mencionei aqui agora, encontrou uma situação ali, precisava acolher um menino no meio do inverno de 18 anos, jogado fora pelo pai. Então, é bem aquela mensagem que eu coloquei aqui esses dias, né? Tenha fé que o Senhor vai mandar comida para você. Não, nós temos que agir. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra agora. Não, eu vou falar lá com o meu pastor. Não, é você e é agora. Se surgiu uma situação que está precisando de alguém ir lá orar pela pessoa, é você, vai lá orar por ela. Não é seu líder de célula, é você. Abençoado, abençoada. Vai lá, seja cheio do Espírito Santo, seja a igreja, seja fiel àquilo que o Senhor tem colocado no seu caminho, nas suas responsabilidades, nas suas atribuições. Eu espero, irmãos, realmente, que sejamos achados fiéis. Não somos Israel de Deus, nós somos a igreja, amém? Mas só piora as coisas, porque agora a conversa não é com o pai, é com o filho. Israel foi a esposa adúltera de Deus. E nós não devemos ser a noiva adúltera do Filho. Jesus vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem rusga e sem mácula. Vai buscar uma igreja fiel. Nós temos que ser achados fiéis. Como é que eu faço isso, pastor? Comece a olhar o seu coração. Comece a pensar o que no teu coração tem ocupado o lugar de fato de Deus, de Jesus. Comece a observar se tudo aquilo que Deus entregou para você, você tem devolvido para Ele, em termos de dom, de talento, de mordomia, de tempo. E acima de tudo, ore: Senhor, se eu estivesse hoje na sua frente, o Senhor me daria uma estrelinha, porque eu sou fiel? Ou será que o Senhor se encontraria um sentimento de que eu estou dividido entre o Senhor e outras coisas da minha vida? Pergunte para Ele. Ele vai começar a te mostrar como fez comigo. Cara, Facebook aí, 4 horas, 5 horas, uma vez o celular marcou 6 horas na semana de tela em Facebook. Falei, gente, e não é que eu fico lá, não, mas você passa, e o negócio é tudo assim, né, para você passar, e vai passando, e vê, e chama um, e vem outro. Irmãos, o diabo é muito inteligente, ele sabe como laçar a gente ali. Ele sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. E tudo hoje no computador ali são algoritmos que marcam, conforme você vai repetindo o que você vai passando e o próprio computador já marca um algoritmo que vai determinando o seu tipo de gosto. Olha, ele parou aqui.
É um algoritmo. Aí parou aqui, é o mesmo algoritmo. Daqui a pouco começa a vir situações que você gosta. Não acontece isso no YouTube? Vídeos que você gosta, vídeos que os seus amigos gostaram. Aí você, e daqui a pouco você fica horas. Quando poderíamos estar horas na presença de Deus, estudando, lendo, orando, não é? A gente deveria ter adiantado o serviço em casa para ir passear. Me atrasei. E a gente fala que Deus sabe todas as coisas. Isso nos deveria de prostrado, de joelho no chão, com temor de Deus, por exatamente Ele saber de todas as coisas, saber o quanto nós estamos sendo negligentes e maus mordomos com o tempo e com as coisas, com os recursos que Ele nos deu, e com isso, consequentemente, deixando de lado o reino dEle. E o Espírito está avisando, porque o Espírito nos convence, não é? Ele nos convence, mas chega uma hora que Ele falou, a gente já não ouve mais a voz do Espírito Santo. Não ouve. E nós vamos nos afastando. Ele está falando, ele está cada vez mais longe. E nós vamos dando voz ao nosso coração, voz ao nosso impulso, à nossa paixão, aos nossos sentimentos, às nossas prioridades. E aí não tem como ser cheio. Foi uma das pregações que eu já fiz essa já é a quarta pregação, né, sobre ser cheio. O seu eu estiver no trono, quando o seu eu estiver no trono, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Não tem. Quando a sua vontade prevalecer, e sempre vai prevalecer, não tem como, é uma conta que não fecha. Ou você se rende por completo e deixa Ele agir, e aí Ele vai falar coisas talvez que você não vai gostar, Ele vai pedir que você abra a mão de coisas que você não quer abrir, mas é tudo uma questão de escolha. Você quer andar com Jesus para valer, ou você quer estar pronto para o arrebatamento para valer, ou você quer colocar o seu eu na cruz de verdade, ou quer estar com uma mão presa e outra solta? Para ficar... Eu crucifico uma mão aqui, eu estou no celular no céu. Desculpa o exagero, mas às vezes é assim. A gente quer levar as coisas de Deus, o reino de Deus. Eu espero que nós sejamos de fato, a começar de mim, achados fiéis. E a fidelidade principal não é aquela que você quer mostrar para as pessoas, como estar num culto, por exemplo. É aquela que ninguém vê, você no seu quarto. Entra no teu aposento e o teu Pai em secreto, Ele vai te recompensar. É a sua vida com Deus. As batalhas que você vier lutar aqui fora, você já pelejou e já ganhou no seu quarto de guerra, em oração, de joelhos, na presença de Deus. Na sua vida devocional. Aqui é só efeito, aqui é só consequência. Se não está rolando aqui, é porque não está tendo lá. É lá que tem que começar. É lá que talvez você tenha que lembrar de voltar a ser fiel. Nós precisamos voltar a ser fiéis. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que sejamos achados fiéis diante do Senhor. Busque isso, persiga isso, peça isso ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto. O Ministério Louvor vem à frente, vamos cantar. Vamos adorar ao Senhor.